Deu certo, né? Então vamos começar, assim, né? Cumprimento quem vai assistir a gente depois, né? Quem está aqui agora com a gente nesse momento, assim, mas é uma alegria estar com vocês, né? E falar um pouquinho sobre o curso, né? De especialização em culturas urbanas, mídia e memória. O curso ele está abrindo nova oferta agora, né? Já temos uma turma que está rodando. E é um curso que vem preparar, né, trazer uma formação transversal, né, para a gente pensar um pouco de cidades, das culturas que envolvem a cidade, os movimentos sociais, né, toda essa dinâmica que perpassa a cidade, suas espacialidades, suas temporalidades, suas textualidades, sonoridades, visualidades, né? Então é uma abordagem bem transversal. E aí, com isso, a gente acaba sendo interessante aí para várias áreas do conhecimento, né? Para pessoas de várias formações, então, das artes, da comunicação, da arquitetura, do urbanismo, né? Então, assim, a gente tem um campo, um leque muito grande aí de atuação para quem está interessado em pensar as cidades, as culturas urbanas, a mídia, né, nesses atravessamentos e a memória. Eu sou Luciana Mormino, coordeno essa especialização juntamente com a professora Júnia. Também sou professora de duas disciplinas da especialização. É a primeira que a gente abre o curso, né, com a produção simbólica da cidade, que eu partilho com a Priscila Amoni, que é uma professora, né, responsável, que tem uma trajetória aí profissional muito legal ligada à questão das culturas urbanas, que ela, né, faz o Cura, é uma das fundadoras do Cura, né, que tem um projeto aí de intervenção artística na cidade, aí por meio dos murais. Então, é interessante a gente pensar, e nessa disciplina a gente aborda muito essa questão da espacialidade, da ocupação urbana, nessa perspectiva das artes e da produção simbólica que atravessa a cidade e suas dinâmicas, né? Também estou compartilhando com a Ana, professora Ana Cavalcante, há uma disciplina que aí é no eixo da memória, então é só para a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente depois, mas a gente tem três eixos centrais, né, que perpassam aí o curso. O primeiro deles é a cidade, culturas urbanas, depois mídia e memória. Então, no eixo memória, eu abro a disciplina trazendo as narrativas da memória coletiva sobre a cidade. E aí partilho com a Ana Cavalcante, e a gente está trabalhando um pouco sobre a noção de memória coletiva, memória como gesto, as narrativas de memória da cidade e o que que traz, né, essas narrativas, o que que elas fazem aí com essa memória da cidade, com essa relação, uma perspectiva mais social, né, desse entendimento de memória. Então, ela abre esse eixo de memória, né, e aí a gente vem pensando um pouco em todas essas abordagens que perpassam também o conceito de memória e memória coletiva e memória social. Então, passando agora para a Júnia, né? Júnia, você se apresenta? O seu áudio, Júnia. Detalhe. Boa noite, gente. Obrigada por todo mundo que está aqui. Eu sou coordenadora do curso junto com a Luciana Mormino. Eu sou professora no quadro da PUC há muitos anos. Já coordenei outros cursos de pós na PUC, em nível de especialização lato sensu. E esse curso é um curso que nós desenhamos assim para ser algo totalmente diferente. Então, a gente imagina assim, se você fizer uma busca, uma pesquisa, você não vai encontrar nada muito igual, nem muito parecido, né? Então, a primeira ideia é oferecer uma experiência totalmente diferente de formação em pós-graduação para pessoas de diferentes áreas, né, e que querem ampliar suas possibilidades profissionais e também de conhecimento e pesquisa. Então, por exemplo, nós tivemos o cuidado nesses três eixos que a Luciana falou, né? A cidade, a cultura urbana, o eixo da mídia, né? Nessa interface aí com as pessoas do ambiente urbano e também com a produção da memória, né? Essa construção coletiva de memória. Nós pensamos em trazer professores com formações totalmente diferentes, cada um que está aqui hoje, né, que pôde participar, vai falar um pouco, mas vocês vão ver que tem pessoas que são de áreas completamente distintas, né, das artes, da música, do turismo, da comunicação, do jornalismo, do direito, enfim.
né? Da mesma forma, a gente imaginou, né, um público para esse curso que fosse também diverso, né, e plural. E na turma atual a gente tem alunos, por exemplo, de relações internacionais, alunos da arquitetura, jornalistas, né? Então a ideia é a gente poder construir, né, dessa forma rica, com muitas trocas, né, de diferentes lugares, pontos de vista, né? E é um curso teórico, mas também prático, nesse sentido de que as pessoas possam desenvolver suas habilidades, né, textuais, do audiovisual, e também de intervenções. Né? Então, é um curso que está voltado aí para quem é artista, produtor cultural, trabalha com projetos sociais, movimentos sociais, essa ocupação do espaço da cidade. Então, todas essas questões nos inspiraram, né, nessa jornada, e a gente fica muito feliz, né, de poder construir isso junto com um time de professores muito bacana, que eu já vou passar a palavra. Quer começar, Kaique? Está na ordem do vídeo aí. Olá, pessoal. Me chamo Kaique, fui professor nessa pós-graduação no último semestre da disciplina chamada Textualidade e Cidade, junto com a professora Prussiana, que está aqui. Foi uma experiência muito legal. Vou contar um pouco do curso, né, assim, do que a gente propôs, um pouco do que de fato aconteceu, na esperança de deixar vocês com um pouco de ideia mesmo, né, do que aconteceu e do que eu acho que pode acontecer, assim, porque algumas intenções se firmaram também, né, a partir da primeira turma. Eu acho que a gente fez primeiro uma idealização do que poderia acontecer e o que aconteceu mostrou outras potencialidades, assim, que se realizaram e foram muito legais, né. Bom, é, nessa disciplina, Pru e eu propusemos trabalhar com os alunos a noção de textualidade da cidade, quer dizer, olhar para a cidade como um texto, poder escrever a partir de pontos específicos que cada sujeito experimenta na cidade, né? E a partir de reflexões, né, sobre essa experiência de cada um, a gente propôs a produção de uma crônica, que é um gênero textual muito querido no Brasil, né? Ele tem uma história ligada ao jornalismo na modernidade e ainda persiste, né? Na verdade, está ganhando aí uma nova paisagem para poder circular, né? A gente tem visto muitas pessoas fazendo newsletters, escrevendo crônicas absolutamente deliciosas, assim. Algumas delas do jornalismo, outras vindas de outros campos, né? E muitas delas refletindo suas experiências da cidade nesses textos. Essa proposta, né, de escrever uma crônica, a princípio deixou alguns alunos um pouco espantados, assim, eles não queriam escrever, eles não gostam, diziam que não gostavam, que não se sentiam preparados, né, e isso é absolutamente acolhido, assim, no curso, foi absolutamente acolhido, junto com a ideia de que a gente faria esses textos juntos, né, foi um processo de acompanhamento mesmo, dos textos, que eu acho que é bastante incomum em curso de pós-graduação. E aí, ao final, a gente teve uma surpresa muito feliz, assim, né, de ver a qualidade das crônicas, né, que são esses textos que não se furtam nem ao poético, nem ao informativo, né, eles mesclam isso, assim, conforme a competência de cada sujeito, competência aqui não no sentido técnico, né, mas no sentido daquele que faz mesmo, né. Foi uma experiência muito legal, né, ver as crônicas finais. Algumas têm uma qualidade que eu acho, assim, memorável, né. E foi, os alunos e alunas que fizeram também surpreenderam com ter produzido esse tipo de texto, né? Que ali a própria experiência, as reflexões que foram levantadas na sala e esse trabalho de composição textual comum que a gente fez. Eu dividi as aulas com a Prussiana, né? Muitas das disciplinas foram ministradas de um modo, Pro e eu optamos por fazer algumas das aulas juntas, isso foi possível em algumas aulas, foi uma experiência muito legal também, ter dois professores em sala e abrindo as conversas, né? Que no final
final das contas, acho que levaram a, a bons caminhos, né? Pru, quer falar? Sim, sim, isso. Só acho que você fez um ótimo resumo, assim, a gente buscou mesmo, partindo desse nome da disciplina, né, Textualidades da Cidade, buscar pensar um pouco o que que é texto, na verdade, pensar o que que é o texto no sentido tradicional e expandir essa noção, olhar para ela criticamente para pensar o que que isso traz de interessante para a gente pensar as textualidades da cidade, né, assim. E aí eu acho que a crônica caiu muito bem, porque ela é justamente esse formato um tanto fronteiriço, né? Às vezes está ali entre o jornalismo e a literatura, então que tipo de textualidade, o que que ela traz de diferente para a gente pensar texto, né? E as possibilidades de pensar hoje em dia a crônica também na sua conformação verbo-visual, pensar formas de construção da crônica que vão para além do texto verbal também, né? Tensionar as formas de pensar a textualidade. Eu acho que a crônica foi um bom lugar que a gente buscou puxar ali. E aí, como o Kaique bem falou, eu acho que pode ser legal ressaltar para pessoas que sejam interessadas assim, né, na especialização. A gente levou a proposta da crônica, a princípio o pessoal ficou um pouco é, apreensivo mesmo, né? Assim, como a Júnia e a Luciana falaram, tem gente de várias áreas, então, assim, a gente talvez somos professores da área de comunicação de jornalismo. Pensar a crônica é uma coisa que a gente já passou pela experiência dessa experimentação textual da crônica na nossa formação, mas talvez não seja comum para pessoas de outras áreas. O que acho que a gente teve, né, como resposta foi justamente propor, não, vamos fazer junto, né? Vamos pensar as ideias, essas propostas de iniciais juntos, pensar os primeiros rascunhos juntos, dar os retornos durante as aulas, mas também do texto escrito, e foi muito gostoso a gente ler junto com todo mundo e ir dando ideias, enfim, foi foi gostoso mesmo, assim, acho que todo mundo conseguiu aproveitar. A gente ficou muito feliz com os resultados e quem participou e quem pôde produzir, eu acho que também, no fim das contas, se surpreendeu e ficou muito feliz também. Então, é uma proposta que certamente a gente vai levar adiante agora nessa próxima entrada. Ótimo. Quem quer falar? Fiorella. Ei, pessoal, posso falar também, porque o Kaique e a Prussiana trouxeram esse exemplo da crônica e a reação da turma, e eu tive a oportunidade de lecionar junto com o professor Héctor Medeiros, que está em sala de aula nesse momento, por isso ele não está aqui, a matéria Representações e Representatividade na Mídia. E lá a gente trouxe um olhar não só sobre as cidades e como as cidades trabalham a representação e representatividade, mas também sobre a mídia e como a gente está criando essa memória, né? E a nossa proposta foi de realização de um meme, que seria uma fundição de todos os conceitos que a gente trabalhou da forma mais rápida e mais simplificada e humorística a ser passada para o público. E isso também gerou uma reação, as pessoas falaram, não, eu não sou dessa área, não entendo disso e tudo. E o meme, ele tem características que são muito modernas, né? Eu também não estudei meme quando eu fiz faculdade, eu fiz publicidade, depois fiz direito e depois fiz curso de teatro. E em nenhum dos momentos a gente estudou como construir um meme, até porque nem existia na época que eu fiz comunicação. Então foi um trabalho que a gente pôde construir juntos. A gente ficou bem surpresa assim com os trabalhos finais, tiveram alunos que não se limitaram a apenas um, fizeram toda uma construção de narrativa com vários memes, outros fizeram apenas um de muito impacto. Então foi muito interessante, a gente construiu junto com os alunos, eles não ficaram desamparados para fazer, quem não era da área não tinha problema, o importante era pegar os conceitos que a gente estava trabalhando e usá-los nessa forma de comunicação. E aí o resultado foi bem positivo, a gente ficou satisfeito e esperamos dar continuidade nisso. Obrigada, Fiorella. Não, fica muito evidente, né, gente? Processos criativos coletivos aí. Que interessante. Podemos passar para quem? Pode ser Marina e depois o Frederico e Josué, gente? Pode ser assim? Ok.
Bom, gente, então eu sou Marina Simeão, eu estou um pouquinho rouca, eu peço desculpas para vocês, para quem for ouvir depois, inclusive, mas eu estou no curso, né, com a disciplina Cidades Criativas, que eu compartilho com o professor Cláudio Valentim, e a gente fez uma dobrada legal nessa primeira edição do curso, porque a gente dividiu bem as coisas. Eu vim mais com a questão conceitual sobre cidades criativas, sobre os conceitos de economia criativa, como que a gente observa essa cidade criativa, a gente, né, observa a transformação dela pelos setores criativos também. E ele trouxe muito mais da experiência dele, da prática dele, né, com movimentos sociais, culturais, né, e de comunidades aqui em Belo Horizonte, no caso, que é a experiência principal dele. Então, a gente conseguiu brincar um pouco com essa coisa do conceito e da prática, né, com situações reais que foram vividas, né, e conhecidas por ele, estudadas também, e a gente conseguiu trazer um pouco do desafio, né, uma coisa que eu levei para o grupo, foi para eles pensarem o que seria uma cidade criativa, e a gente tem, né, a Rede de Cidades Criativas da Unesco, que é um dos pontos que a gente estuda também, para poder entender com eles como que eles apresentariam uma cidade se fosse candidata a essa rede, né? Identificando ali quais seriam os principais pontos, como que eles fariam essa defesa. Então, foi interessante ver que eles passaram alguns até olhar a própria cidade de uma forma diferente e entender outras cidades também com um potencial que num primeiro momento não se veria. E particularmente, né, por que dessa disciplina e tudo, é muito pela minha formação, né, eu sou formada em turismo, e aí do turismo eu migrei, né, para os estudos em economia criativa, quando eu comecei a entender setores criativos, o impacto disso na atividade turística também. Aí fui para o mestrado, né, nessa linha e hoje o meu direcionamento de pesquisa é muito do turismo criativo com o território e como que a gente desenvolve políticas públicas, né, tratando as duas coisas. Então, esse olhar para a cidade, né, e pensando que o turismo é uma parte do processo da economia criativa, uma parte do que faz essa cidade também se tornar uma cidade criativa, foi um pouco dessas reflexões que a gente trouxe. E aí quebrando algumas ideias ou preconceitos, né, que às vezes a gente tende a achar que cidade criativa é só aquela cidade que é muito festiva, é só aquela cidade que tem muita badalação, e na verdade a gente tem perfis, né, de cidades criativas muito diferentes, né? Então é mesmo, eu brinco que é um olhar para dentro. Eu só vou saber se eu sou uma cidade criativa a partir do momento que eu olho para dentro dessa cidade e percebo que cidade é essa, como que ela se organiza, e aí a partir da experiência dela, né, e do que é o diferencial, a gente consegue entender se ela é criativa ou não, qual o setor criativo que desponta mais ou não, porque não é olhando o que o outro faz e copiando que vai resolver as coisas. Então é um pouco nessa linha que a gente trabalhou com eles, e a gente fez esse bate-bola, né, o Cláudio e eu, ele levando uma parte mais prática da experiência e tudo, eu com um pouco mais do conceito, e a gente fez uma dobradinha que ficou bem interessante também. Acho que foi uma experiência que os alunos gostaram, a maioria, né, nunca tinha ouvido falar do termo ainda, né? Cidade criativa alguma coisa, mas economia criativa, setores criativos, uns conceitos, mas assim, foi novidade para a maioria deles, mas que foi bem interessante perceber que despertou o interesse, né? E aí fez com que eles pudessem refletir um pouquinho sobre a própria relação com a cidade, relação com o território. Então foi uma oportunidade muito bacana. Bom, boa noite, gente. Eu sou o Frederico Pessoa, e nesse curso, a disciplina que eu ministrei junto com um parceiro muito querido, que é o Elias Sunshine, Elias Santos, a sonoridade da cidade. E aí ambos têm um interesse, assim, são caminhos diferentes, né? Eu sou músico, e produzo muita coisa, né, que tem a ver com esse lugar, assim, da música e da escuta, principalmente, e o Elias é do lugar de conhecer a cidade, das suas manifestações culturais sonoras, né, principalmente, assim. Ele atua em outras áreas também, mas essa é uma que é chave nessa disciplina. E a gente não deu a disciplina ao mesmo tempo, a gente deu em tempos, né, assim, um pouquinho antes do outro, e foi interessante, porque a gente estabeleceu meio que uma proposta que caminhasse numa certa direção, né? Primeiro, uma escuta da cidade, se abrir para compreender como a cidade se constitui, né, por meio de uma série de manifestações sonoras que estão lá e que você vive, e às vezes vive afetivamente, né? Elas te impactam e produzem em você memória também do que é aquela cidade, como que você percebe essa cidade nessa construção sonora, né, nesses cruzamentos possíveis, desde o mais íntimo até o espaço que vai se ampliando, né, no entorno.
e nesses cruzamentos coletivos que acabam construindo o que é essa vida que a gente tem em comum. E também as manifestações mesmo sonoras que acontecem. A gente até, uma coisa que apareceu na nossa conversa, muito com todo o grupo, né, foi a ideia de que a manifestação sonora da cidade é unicamente a música, né, e não necessariamente. Você tem uma série de outras coisas que estão acontecendo que são expressões sonoras, e que são também construção dessa cidade como som. Então, uma das propostas foi justamente compreender essa cidade sonoramente e como você se inseria nisso e é afetado por essas sonoridades, né? E construir uma espécie de mapa afetivo, um mapa realmente de registros, inclusive. A gente tem uma série de tecnologias que estão com a gente, né? E que registram de tantas maneiras o mundo, né? E uma delas é o sonoro. Então, cada pessoa pôde escolher como que esses percursos que ela fazia no mundo tinham um impacto sonoramente na vida dela, e fazia um sentido também nessa construção. Então, foi muito interessante. E depois a gente migrou um pouco para essa ideia de que você tem uma série de manifestações que estão rolando na cidade, né? De vários estilos musicais diferentes, pessoas que estão produzindo há muito tempo, que já têm uma história, pessoas que estão construindo agora esse espaço também, né? Que é muito legal. E aí uma pesquisa nesse lugar, o tanto de coisas que estão acontecendo nas nossas cidades, que às vezes a gente não está a par, né? Mas que estão sendo produzidas também nesse cruzamento de modos de ocupação sonoro da cidade, né? Acho que tem um pouco disso. Então, acho que o movimento todo foi nesse caminho, assim, e vai continuar, né? Com certeza, nas próximas propostas, de escuta primeiro da cidade, de realmente se deixar ser surpreendido, né? Pela abertura dos ouvidos, pelo que está no nosso entorno, e como que isso nos afeta afetivamente, e depois também, se você, claro, for uma pessoa que também se expressa musicalmente ou sonoramente de alguma maneira, claro que isso também vai ser trazido, né, como construção, na sua ação dentro da cidade, como construção sonora. Mas tem muitas que a gente faz, né, também que são construção sonora da cidade. Então foi um pouco assim, o caminho super resumido aqui, né, mas deixando aberto que as pessoas que não têm, né, não tinham nenhuma relação com essa área, que às vezes da escuta, ou da música, do som, isso não impede, porque é justamente, antes de mais nada, uma escuta do mundo, né? Estar sensível ao mundo e à cidade a partir dos seus próprios ouvidos. Então, todos estamos mais do que aptos, né, a ter essa sensibilidade e sermos afetados, né, por isso. Foi mais ou menos por aí. Olá, gente, eu sou Josué Gomes. Eu estou entrando agora, né, começando a disciplina que vai acontecer nesse semestre, e estou dividindo com a professora Franciele Souza. Nós dois somos doutorandos da UFMG. A gente está dando, né, nesse semestre a disciplina Decolonizando o Conceito de Memória, e basicamente, assim, né, a gente está discutindo, assim, acho que nossas disciplinas vão se encontrar muito, mas basicamente a gente está olhando aí para a questão da memória, para a questão do espaço, da cidade, enquanto esse atravessamento de tempos, assim, né? A gente vai pensar muito na disciplina como que a gente tem uma experiência com o tempo, principalmente a partir do que se recupera desse passado, o que se pretende preservar desse presente para que seja lembrado no futuro, e como que essas coisas vão aí se intercruzando, assim. A nossa disciplina está muito voltada para entender como que a presença, né, da humanidade, essa nossa presença subjetiva mesmo dentro da nossa cultura e também dentro da nossa experiência psíquica, dentro desse que a gente chama de tempo, né, é importante para a gente compreender formas mesmo de preservação e de recuperar coisas que são importantes, que às vezes se perdem dentro dessa narrativa que a gente chamaria de oficial, assim, né? De uma certa memória que a gente tem, tanto em relação a uma cidade, em relação a um país, a um bairro, né? A gente está sempre voltando assim dentro do percurso que a gente vai percorrer, como que a gente consegue entender a nossa ligação entre esse espaço e esse tempo, né? Nós somos seres que estamos aí convivendo o tempo todo com esses atravessamentos. A disciplina ela está meio dividida, assim, né? A gente pretende dar as aulas juntos, a gente está aí nessas expectativas de sempre estar colaborando com o outro, com dois professores na sala, mas a gente dividiu assim, a disciplina para entender um pouco, primeiro, passando assim, o que são essas narrativas que a gente diria que é o tradicional, assim, né, dentro dessa questão da memória, dessa questão do entendimento do tempo, das temporalidades. A gente vai fazer essa revisão aí para entender o que essa produção acadêmica já vem desenvolvendo, né, ao longo dos anos, para depois a gente fazer essa travessia para trazer essa parte que seria o decolonizando a memória, né, trazendo essa perspectiva que vem distanciada ali, né, fazendo uma crítica ao que se tem de tradicional
que foi construído principalmente dentro, né, dos cânones europeus, mas que não fazem tanto sentido quando a gente está pensando uma experiência afrodiaspórica, uma experiência afrolatina, né, uma experiência de países que são aqui, como o Brasil, da América do Sul, principalmente. Então, a gente vai passar aí por diversos movimentos, né, além de fazer essa revisão, entender de fato o que a gente chama de espaço, o que a gente está chamando de lugar, o que a gente está chamando dessa experiência de ter o nosso corpo presente em algum momento, né? Seja nesse passado, seja nesse imediatismo do agora, ou seja naquele futuro, né? Onde a gente vai estar, para depois também passar por alguns movimentos culturais que fazem aí algumas brincadeiras, algumas críticas à forma como a gente entende o tempo. Então, a gente vai passar pelo afrofuturismo, vai passar pelo presente, assim, né, pelo tempo espiralar, pelo esse cruzo, né, que vem muito dessas culturas que são distanciadas dessa presença muito europeizada, né, muito europeia. A gente vai, de certa forma, trazer visões que são novas, né, que estão chegando na academia, estão sendo aceitas, estão aí produzindo novas ideias, novas concepções do que a gente vai chamar de memória, do que a gente vai chamar de espaço, justamente para entender mesmo, até mesmo, como que a gente lida com esses tempos do nosso dia a dia. De forma prática, assim, a gente pretende muito trabalhar com conteúdos que estão aí da cultura, então filmes, músicas, né? Eu pesquiso cinema, a Franciele pesquisa música. A gente pretende trazer ali como que essas relações de tempo, de memória, de ancestralidade estão presentes nesses produtos culturais, mas também estão presentes na nossa cidade. Assim. Então a gente pretende fazer um movimento de perceber quais são os tempos, quais são as memórias que a gente tem na cidade de cada pessoa que vai estar na turma, qual é o nosso tempo aqui, por exemplo, de Belo Horizonte, né? Como que a gente recupera essa memória oficial, como que a gente critica essa memória oficial, como que a gente produz novas memórias a partir de um prisma que não seja apenas da oficialidade, que não seja apenas museal, que não seja apenas dentro daquilo que a gente considera ser muito limitado para as outras formas que a gente tem de lidar no cotidiano com essa recuperação da memória, com essa experiência de tempo. Então vai ser uma disciplina bastante assim, né, viajante do tempo. Eu espero que todo mundo embarque nessa viagem, né, com a gente, para a gente conseguir fazer um percurso bem bacana. Gente, as experiências, né, e os depoimentos de vocês são lindos, emocionante. A gente fica muito orgulhosa, né, de contar com um time de professores tão bom, né, e que tem desenvolvido atividades realmente, né, diferentes, ampliando muito, né, assim, a consciência, a visão crítica, o potencial criativo, né? E abrindo muitas possibilidades na vida das pessoas. Eu acho que a ideia do curso é esse. Quero agradecer de coração cada um que veio aqui com seu tempo, né, para se apresentar, contar a história. Muitos professores não puderam vir porque são professores, então estão dando aula ou estão trabalhando em alguma outra coisa, né? Mas estão todos lá no nosso Instagram do curso, né? Que é o @curso Culturas Urbanas. E tem lá um pouquinho, né? Um mosaico, né? Com um pouquinho de cada um de nós. Agora a gente pode passar, né, Luciana, para você e para a sua explicação da estrutura do curso. E aí, nesse momento, se desfaz o pool, né? A rede. É isso mesmo? Sim, sim, podemos, agradecemos, né, a presença de vocês, assim, a troca foi muito, muito boa, muito bom ouvi-los. E aí eu vou apresentar aqui para deixar registrado, né, um pouco da grade curricular, a proposta do curso, um pouco do corpo docente também, mesmo para ter isso, né, para quem se interessar, acho que conhecer mais a fundo, acho que pode ser legal. Obrigada, viu, gente? Até mais. Muito obrigada, pessoal. Até breve. Obrigada. Até. Então, eu vou compartilhar aqui, Júnia, e você fica à vontade para ir complementando, tá? Tá. Que eu acho que pode ser importante a gente ter isso, esse olhar juntas, assim, para falar um pouco sobre o curso. Deixa eu achar minha janela aqui.
Espera aí só um pouquinho que estou Tranquilo, vai dar certo. tentando achar a apresentação. Ela não está Eu aparecendo só aqui vou para fechar mim. meu microfone e minha câmera um pouquinho enquanto você abre aí. Tá joia. Tá E dando bom, para ver aí, Júnia? Já estou apresentando? tá vindo devagar, mas já abriu a tela. Já abriu a tela? Uma tela branca. Especialização, culturas urbanas, mídia e memória. Não, tá uma tela branca. Deixa eu tentar de novo. Agora vai. Deu certo? Agora deu certinho. Maravilha. Então vamos lá, Vamos lá. vamos começar a falar um pouco sobre especialização, né? Como a gente disse no início, assim, para quem que é esse curso, né? A gente está falando de um curso que tem uma abrangência grande, diversa, né? Mas principalmente para as pessoas que estão interessadas na temática da cidade, no que tange a apropriação cultural e social dos espaços públicos e midiáticos, buscando fomentar a prática e a reflexão sobre a produção simbólica da e na cidade, né? Então, a gente tem três eixos temáticos que vão perpassar a mídia, seus dispositivos audio-verbo-visuais e a construção da narrativa sobre diferentes suportes, né? Midiáticos aí, diferentes linguagens. E isso é interessante que os nossos professores são profissionais também dessas áreas, ou pesquisadores que estão nessas áreas, né? De culturas urbanas, de cinema, projetos multimídia, né? Pensando na memória, diversidade, pluralidade, representatividade na cidade da mídia, políticas públicas e o direito à cidade, cidades criativas. Então, em linhas gerais, essa é a proposta do curso, né? Como a Júnia disse no início, é um curso que tem uma proposta diferente, né, de ser também um momento de reflexão, de formação, mas aberto aí a essa diversidade, né, de áreas que se atravessam e se cruzam para pensar essas dinâmicas da cidade. Objetivos do curso: fomentar a prática e a reflexão sobre a produção simbólica da e na cidade, em suas formas de apropriação cultural dos espaços públicos, privados e midiáticos, desenvolver habilidades para o uso e gestão da mídia e seus dispositivos audio-verbo-visuais e a construção narrativa sobre a cidade em diversos suportes, né, como a gente falou, e aí os professores também colocaram, né, nessa proposta, cada uma das disciplinas, de trazer também para o coletivo, né, essa prática também, não apenas, né, a gente trazer os conceitos que perpassam cada um dos temas, mas colocar a mão na massa, né, fazer isso junto, construir isso colaborativamente, né, e desenvolver essas habilidades. Promover os processos de planejamento e elaboração de políticas públicas na área cultural e dos espaços urbanos, elaboração de projetos coletivos, comunitários e parcerias público-privadas que atendam às demandas sociais por diversidade, representatividade e inclusão social, incentivar a criação de conteúdo e espaços que valorizem e resguardem as memórias e narrativas que circulam no ambiente urbano, a partir de produções midiáticas, performativas ou artísticas. Então, esses são os objetivos do curso, em linhas gerais, essa proposta, né? Aqui eu vou falar brevemente, assim, desse contexto que a gente segue, né? Assim, uma tendência nas principais universidades internacionais dessa natureza transdisciplinar. Então, é pensar, né, menos um campo de conhecimento, mas esse atravessamento dessa temática perpassando vários campos do conhecimento. Isso é refletido na diversidade dos professores, mas também na composição da estrutura do curso, da grade curricular. E aí pensando, né, nessa interseção aí que vem da comunicação, dos estudos culturais, das artes, das ciências sociais, dos movimentos sociais, coletivos, né, tudo que está envolvido com essa transformação do ambiente urbano e suas tensões. A ideia, né, da gente ter como proposta essa possibilidade do trabalho criativo e colaborativo, então essa formação, né, para esse mercado a partir dessa base sólida ética, técnica e estética, né, no planejamento dessas ações, então assim, para um campo, né, para profissional que atua com políticas públicas ou que atua na gestão, né, de projetos culturais, ter essa visão é muito importante, né, pensando na experiência das mídias também, mídias digitais ou tradicionais, como é que ela impacta, né, nessa questão da cidade, da sua marca com o público, na inserção da vida urbana, né?
e complementa, de certa forma, essa proposta de complementar o perfil dos profissionais e abrir novas oportunidades de criação e produção de conteúdos em mídias, eventos, espaços e experiências urbanas, de modo transformador e criativo. Aqui a gente tem o corpo docente, como a professora Júnia falou, esse mosaico está lá no nosso perfil no Instagram, @curso Culturas Urbanas, e a gente tem professores de diversas áreas de formação, mas com experiência acadêmica relevante e profissional também nesse campo de atuação, né? Então, assim, a gente tem um corpo muito diverso, com experiências muito ricas, potentes. Eu acho que vale a pena depois entrar no perfil do Instagram e conhecer melhor essas experiências, né, de todos os professores, a formação de cada um deles, o que que eles trazem, né, de novidade, como é que eles estão pensando as questões que atravessam a cidade. Acho que é interessante a gente, né, ter um corpo docente muito forte, muito rico, muito diverso e engajado aí nessas causas, né, que a gente está propondo aqui. A estrutura do curso, o curso está dividido em 3 eixos, como a gente comentou. O eixo 1 trabalha a cultura urbana, né, e vai trazer esse panorama mais conceitual sobre a cidade e cultura urbana. A gente tem essa série de disciplinas que estão ligadas a esse eixo, que são a produção simbólica nas cidades. Então, nessa disciplina, a gente vai falar um pouquinho sobre a arte, né, as questões de movimentos sociais, como é que a gente pode pensar a cidade em si, né, o lugar, território. Então, é uma disciplina que abre, trazendo essa perspectiva da gente pensar as cidades, né, e pensar essa produção simbólica que está sempre presente, né? Na segunda disciplina, Políticas Públicas e Direito à Cidade. Então, pensando um pouco nessa questão dos movimentos sociais, nas políticas públicas que vão conduzir aí, de certa forma, orientar esse acesso à cidade. Então, pensar também nas ocupações, nos movimentos, nos direitos à cidade, né? É um pouco dessa disciplina. Em cidades criativas, a gente vai trabalhar essa perspectiva do que é uma cidade criativa, como é que a economia criativa potencializa o turismo, como é que a gente lida com essa questão, né, de ser uma cidade criativa, o que faz ser uma cidade criativa para a Unesco, né? Então, tem uma série de discussões aí que vão nessa linha. E depois, em construção narrativa sobre da cidade, pensar a cidade, né, narrada, né? Como é que a gente pode pensar também nessas ocupações, nos movimentos sociais, que estão, de certa forma, construindo essa narrativa da cidade. No eixo mídia, a gente começa com representações e representatividade na mídia, e aí a gente trabalha com essa questão de pensar como é que a cidade é representada, como é que a mídia traz a cidade, traz os sujeitos, né? E como é que a gente pensa nessa representatividade na mídia. Visualidades da cidade, então é a cidade, né, por meio do cinema, por meio da fotografia, dos arquivos. Que cidade é essa que se dá a ver, né? Sonoridades da cidade, então trabalhar com as paisagens sonoras, com os sons que abarcam a cidade, que estão presentes, né, de um modo geral, né, nos movimentos também de ocupação dessa cidade. Textualidades da cidade, então pensando a cidade como um texto, né, como é que a gente pode representá-la textualmente, expandir essa noção de texto também para além do texto verbal e pensar, né, nessas possibilidades de entender a cidade como texto. No eixo 3, memória e identidade, a gente começa com narrativas da memória coletiva sobre a cidade, então pensando no que é a memória coletiva, como é que a gente pode repensar e reposicionar esse termo de memória coletiva, para trazer uma outra visada que abra um pouco mais esse conceito. E a gente também trabalha com a questão da narrativa, né, como uma das formas de acesso, a principal forma de acesso à memória e de construção sobre a cidade também. Em Decolonizando o Conceito de Memória, a gente vai falar sobre ampliar um pouco essa questão da memória, mas pensando nas memórias que são invisibilizadas, em outras possibilidades da gente entender as temporalidades que atravessam a cidade, né? E outras narrativas que vão para essa lógica decolonial, né? Que às vezes vão fazer uma frente aí a um dizer oficial sobre a cidade. Em memória, identidade e pertencimento, a gente vai ver essas duas facetas que também incorporam, né, são incorporadas aí na memória social, que é a identidade e pertencimento, que é se sentir parte, se sentir
como uma das pessoas, né, dentro desse lugar compartilhado que é a cidade, né, desses espaços, desses territórios. Elaboração de projetos de intervenção urbana, aí a gente vai falar um pouquinho sobre possibilidades na prática, né, da gente fazer as intervenções de caráter aí, cultural, social, né, que a gente pode fazer aí para as cidades. Quer complementar alguma coisa sobre as disciplinas, Júnia? Não, eu acho que está tudo aí, né? E se as pessoas tiverem alguma dúvida, elas podem nos procurar diretamente no e-mail, né, das coordenadoras, que está disponível lá no site dos Sim, cursos de pós da PUC, e a gente está à disposição, né? E felizes aqui com essa construção, né, pedagógica de uma proposta nova, diferente e atual. É é isso. isso Obrigada, mesmo. Lu. Obrigada, Júnia. Siga a gente lá no Instagram, né? @curso Culturas Urbanas. A gente tem novidades e discussões sobre as Dicas, temáticas que conteúdo. perpassam, né, os temas, as disciplinas, assim. Então, tem um conteúdo rico também, para além da divulgação, né, de ações do curso. Então, fica a dica aí para seguir. Obrigada, gente. Muito Até mais. obrigada. Obrigada, Júnia. Tchau, Tchau, tchau. tchau.